Olá, Jaqueline por aqui para continuarmos descobrindo Lucas. Aos domingos, às 9h30 da manhã, estamos estudando o livro de Lucas como família, porque queremos ser transformados pela palavra, cada dia mais parecidos com Jesus e cheios do Espírito Santo. Não estamos estudando porque queremos ter um monte de conhecimento na nossa cabeça, mas queremos que a palavra de Deus possa nos corrigir, tirar aquilo que está errado, nos fazer acreditar em Jesus cada vez mais, e fazer a diferença por onde a gente passa. A gente vê na história que onde Jesus passava, Jesus fazia a diferença. Nós queremos ser assim como Jesus. E hoje vamos estudar Lucas 9. Abra sua Bíblia. Lucas 9 começa com a instrução para os 12. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Não era só orar, era curar. Também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes, não levem nada. E aí ele descreve, não leve bordão, sacola, dinheiro, não é para levar nada. E aí é estranho, né? Imagina sair para uma viagem, para um lugar que você ainda não sabe direito, sem planos. E Jesus declarou isso exatamente porque queria que os discípulos dependessem do Espírito Santo. Na aula da semana passada a gente viu que muitas vezes as pessoas confiam nas riquezas, nos planos deste mundo, na conta bancária, na saúde, e nós devemos depender única e exclusivamente do Espírito Santo. E era exatamente isso aqui que Jesus estava ensinando para os discípulos. E se a gente for lá para o versículo 10, a gente tem a primeira multiplicação dos pães. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhe falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Jesus cuidava do espírito deles, mas também do físico deles. Falava sobre o reino de Deus, mas curava aqueles que precisavam. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram, despeça a multidão para que indo às aldeias e campos ao redor se hospedem e encontrem alimento. Quantas vezes a gente não está fazendo isso com a nossa igreja, né? Não consigo resolver isso aqui, vai procurar alguém aí para te ajudar. Nos coaches, nos especialistas, sem às vezes antes pedir ajuda de Jesus. Nós não somos contra médicos, tá? Os médicos são importantes, muitas coisas a gente vai recorrer a um médico, a um psicólogo, mas quantas vezes a gente faz isso como a nossa primeira opção antes de pedir o cuidado de Deus em algumas coisas, né? Jesus, porém, lhes disse, deem vocês mesmos de comer a eles, ou seja, assumam a responsabilidade e vamos cuidar deles. Mas eles disseram, a gente não tem mais nada do que 5 pães e 2 peixes. E Jesus usou isso, o que eles tinham, mesmo sendo muito pouco. Versículo 14 diz, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Lembram que as mulheres e crianças não eram contadas? Naquela época os casais não tinham apenas um filho, então havia muita gente lá. E Jesus então disse, façam com que se assentem em grupos de 50. Olha como Jesus era organizado, né? Então eles atenderam e fazendo com que todos se assentassem, Jesus pegando 5 pães e 2 peixes, aquela simples marmita, erguendo os olhos para o céu, abençoou e partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre todo o povo. E todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Deus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes, usou o que tinha, agradeceu e serviu o povo. Que a gente possa usar aquilo que a gente tem para ajudar aqueles ao nosso redor. Que a gente possa entregar na mão de Deus a nossa marmita e falar, Deus, abençoa, isso é tudo que eu tenho, mas eu assumo a responsabilidade de alimentar aqueles que estão ao meu redor. Esse é o conhecimento que eu tenho, mas Jesus abençoa para que eu possa ajudar aqueles ao meu redor. Essas são as roupas que eu tenho, mas me ajuda para que eu possa abençoar aqueles ao meu redor. Traga o que você tem e assuma a responsabilidade de cuidar daqueles que estão ao seu redor que precisam. E essa é a primeira multiplicação dos pães. E aí então a gente vai para o versículo 18,
E aconteceu que enquanto Jesus estava orando em particular, de novo, lembra, Jesus separava tempo para orar, achavam-se presentes os discípulos. Então olha que interessante, dessa vez ele sai para orar, mas ele leva os discípulos juntos. Provavelmente como uma forma de ensinar os discípulos. Lembra? Discipulado é estar junto para aprender. A quem perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um antigo profeta. Então Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro diz, o Cristo de Deus. Quem é Jesus para você? Você é como a multidão que vai dizer, Jesus é aquele que nos alimentou com pão e peixe, Jesus é aquele que trouxe curas. Quem é Jesus para você? Você entende que Jesus é aquele que morreu na cruz para te salvar? Que é aquele que é capaz de perdoar os seus pecados? Que é aquele que está preparando uma casa para você no céu? Ou para você Jesus é apenas um profeta? É apenas alguém que você escuta de domingo? Quem é Jesus para você? Que você possa parar e refletir. Quem é Jesus para mim? E é por isso que temos estudado a Bíblia. Porque a gente não vai dizer quem é Jesus de ouvir as multidões ao nosso redor, mas de ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, esse livro inteiro, fala sobre Jesus e como Jesus nos ama. Que você possa ler a Bíblia e entender quem é Jesus de verdade. Versículo 21 diz, Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Jesus estava aqui declarando que ele morreria na cruz. Apesar dos discípulos ainda não terem entendido isso. Eles vieram de curas, de uma multiplicação de pães, e Jesus dizia a todos no versículo 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Depois que você sabe quem é Jesus de verdade, você está disposto a negar a si mesmo e servi-lo? Semana passada a gente falou que pessoas curadas servem. A gente começou Lucas 8 com as mulheres que haviam sendo curadas ajudando no ministério de Jesus. Você está disposto a negar a si mesmo e servir a Jesus, servir o corpo de Cristo? E aí, versículo 28, a gente tem a transfiguração. Cerca de 8 dias depois das proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, ou seja, se transformou, e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus. E os 2 homens que estavam com ele, quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro disse, Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto ainda falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia, este é meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Por que essa voz veio falar? Porque Jesus não era simplesmente mais um homem. Jesus não era alguém importante como foi Mateus e Elias. Jesus era Deus em forma de homem que veio para nos salvar. E ele tinha um chamado para cumprir, ele iria morrer na cruz. Não dava simplesmente para fazer tenda e ficar todo mundo ali paradinho por mais resolvido. Quantas vezes a gente está olhando para Jesus, mas ao mesmo tempo olhando para aquele pastor que a gente acha importante, e a gente está lá deixando de olhar para Jesus porque aquele pastor, aquele profeta, aquele apóstolo está tomando o lugar de Jesus, porque para a gente ele parece mais importante. Que a gente não faça igual Pedro e queira colocar todo mundo no mesmo nível.
Deus é Deus. Jesus é Jesus. E aí nós temos a cura de um jovem que o pai dele chega e fala para os discípulos que os discípulos não conseguiram curá-lo, mas Jesus, interessante que lá no versículo 42, ele repreende espíritos imundos e cura. Ali aquele jovem provavelmente tinha algo espiritual e físico. Muitas vezes nós temos coisas espirituais acontecendo conosco e coisas físicas, que a gente possa entregar tudo na mão de Jesus. E de novo, versículo 43, Jesus prediz a sua morte. Como todos estavam admirados com tudo que ele fazia, eles estavam vendo os milagres, as coisas incríveis, Jesus disse: prestem bem atenção nas seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Jesus sabia o que estava por vir. Não foi sem querer que Jesus morreu. Eles, porém, não entendiam isso e lhes foi encoberto para que não compreendessem. Então a gente teve curas, milagres, multiplicação dos pães, Jesus falando que ia se entregar para morrer. Jesus sabia que não seria fácil, mas versículo 46, os discípulos começam a discutir quem seria o maior do reino de Deus. Eles não tinham entendido o que Jesus estava vindo para fazer, o que Jesus passaria para que tudo isso acontecesse. Quantas vezes nós estamos assim, sem entender a dor do outro ao nosso lado, sem entender o sacrifício de Jesus na cruz por nós, e estamos tentando entender quem vai ser o mais importante, quem vai ter o cargo mais importante, sem entender que às vezes aquele líder que está lá na frente está servindo e se doando pela igreja. Que a gente possa orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, porque não é fácil e eles precisam da nossa oração. E aí então a gente vai lá para o versículo 51, onde os samaritanos não recebem Jesus. E aconteceu que ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviando mensageiros que fossem na frente, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para o consumir? Mas Jesus, voltando, os repreendeu. Jesus estava curando, tratando as pessoas, curando o físico, o espírito, declarando que ele morreria para salvar, e os discípulos aqui querendo descer fogo do céu porque não receberam Jesus. Você consegue enxergar que Jesus estava passando por algo muito grande, algo muito emotivo, que não seria fácil, e os discípulos ali se preocupando com coisa pequena? Quem seria maior no reino dos céus? Nós fazemos isso hoje em dia. A gente olha para as coisas pequenas desse mundo, que às vezes nos tiram o sono, sem olhar o Deus que nos ama, sem entender que Deus tem um plano perfeito. E então Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Olha que frase bonita. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: então siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Não é que o pai dele tinha morrido, ele quis dizer: deixa eu ir para casa, a hora que meu pai morrer eu volto, né? Mas Jesus insistiu: deixem que os mortos sepultem os seus mortos, você porém vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O chamado para o evangelho é para agora. Servir a Jesus, levar as boas novas é para agora. Não podemos nos preocupar única e exclusivamente com as nossas carreiras, com o nosso físico, com dinheiro, e deixar que a gente vai, quando ficar velhinho, servir a Jesus. O chamado para servir Jesus é agora. Esse foi Lucas 9, que você esteja preparado para servir Jesus agora. E como estudamos em Lucas 8, lembre-se que o seu primeiro ministério é a sua família. Nos vemos domingo, às 9h30 da manhã, no Discipulado Nazareno. Até mais!